A paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus seja louvado, exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Meus amados, vamos meditar na palavra do Senhor mais uma vez. Eu gostaria de ler um versículo apenas hoje que se encontra ali no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo número 5, versículo 16, onde o Senhor diz assim: Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Aleluia. Deus seja louvado. Meus amados, eu sempre digo, que o Senhor Jesus é o nosso modelo. É aquele que nós devemos imitar, é aquele que nós devemos entender, compreender, e é aquele que nós devemos seguir, obedecer. Irmão, se você observar nos evangelhos, você vai notar que existe uma característica tremenda do nosso Senhor. Jesus, ele orava, buscava o Senhor pela madrugada. Jesus, em diversos momentos nos evangelhos, buscava o Senhor. E não é por acaso que foi relatado nos evangelhos essa característica de Jesus. Jesus necessitava orar, porque o poder de Deus exalava através da sua vida, porque a sabedoria de Deus exalava na sua vida, porque o amor de Deus exalava através da sua vida. E é óbvio, irmãos, que Jesus era homem, Jesus estava neste mundo, vivendo as dificuldades que qualquer ser humano tinha. Jesus tinha sentimentos, Jesus sentia fome, Jesus sentia sede, Jesus se cansava, Jesus tinha necessidade de dormir, e Jesus tinha a necessidade de transmitir o poder de Deus através da palavra do Senhor. E Jesus, nesse texto bíblico aqui, é um dos relatos, apenas um dos relatos, que fala a respeito de Jesus se retirar, se afastar ali dos seus discípulos para orar. E eu penso, irmãos amados, que esta é uma condição, e esse é um modelo que nós devemos seguir para as nossas vidas. Você não deve somente orar na igreja, você não deve somente participar de reuniões de oração, mas você necessita buscar ao Senhor de forma particular. O Senhor Jesus nos ensinou que nós devemos orar a oração perfeita, que é a oração do Pai Nosso, no culto do nosso quarto, porque lá o Senhor nos ouviria, lá nós teríamos comunhão com Deus. E é necessário que você compreenda isso, que a oração é uma conversa, que a oração é uma busca, que a oração é algo que nós necessitamos para podermos o quê? Transmitir o poder de Deus através das nossas vidas e também para podermos adquirir a sabedoria que Deus deseja nos dar para que nós vençamos as dificuldades, para que nós vençamos ali as lutas que nós enfrentamos neste mundo tão difícil. Irmãos, se você não ora, você perde tudo isso. Você perde o discernimento, você perde a sabedoria, você perde a comunhão e você perde o poder de Deus. E a sua vida é tremendamente superficial, porque Deus não é transmitido através da sua vida. Porque Deus não participa da sua vida como Ele deseja. Porque Deus, está distante de você, porque você não tem necessidade de buscar e de falar com o Senhor. Eu volto a dizer, não adianta você ir somente à igreja e lá você orar a Deus, porque lá é um momento de adoração. A igreja é um lugar de adoração, a igreja é um lugar do transbordar do nosso coração em relação ao Senhor, a igreja é um lugar onde nós compreendemos e entendemos a mensagem que Deus quer nos transmitir. Mas a oração nos aproxima de Deus. A oração pessoal nos aproxima de Deus.
A oração pessoal gera força e poder na nossa vida. A oração pessoal, né, nos torna fortes, simplesmente porque o Senhor estará conosco, nos fortalecendo, assim como fez com Jesus. Jesus sabia ali da sua grande obra, daquilo que ele tinha que fazer, e ele necessitava do conforto espiritual de Deus. E ele buscava de forma incessante, começando de madrugada, se separando dos seus discípulos. Nessa passagem bíblica, nós vemos os discípulos que se surpreenderam, foram procurar Jesus, não achavam Jesus, e ele tinha ido orar, tinha ido buscar a Deus. Quem sabe, né, talvez a sua família esteja, né, necessitando te procurar e não te encontrar. E quando verem e perceberem, você estará retirado, orando e buscando o poder de Deus. Vale a pena, vale a pena. Faça desta forma, porque Jesus fez desta forma. Simplesmente por isso, porque Jesus fez desta forma. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, nosso Senhor e nosso Salvador, a nossa alegria.